Ela tinha tudo: dinheiro, poder e um olhar frio que fazia qualquer um tremer. Nenhum funcionário durava mais de uma semana naquela mansão sufocante. Até que chegou uma empregada humilde, de passos silenciosos e olhar firme. Ela não só enfrentaria a filha do milionário, mas faria algo que ninguém ousou imaginar. O sol se apagava atrás dos muros altos. O ar era denso, cheirando a incenso caro e medo antigo. As paredes de mármore refletiam um brilho frio que não aquecia ninguém. No alto, lustres pesados pendiam como presas de um animal adormecido. Lara, a filha do milionário, deslizava pela mansão como uma sombra de seda. Seus olhos cortavam mais do que suas palavras. Quem entrava ali sentia o gelo antes mesmo de respirar. A mansão parecia um templo de luxo e silêncio. Quadros antigos observavam de todos os cantos, julgando cada passo. Os corredores eram longos, ecoando segredos que ninguém ousava contar. O cheiro de flores raras escondia um veneno invisível. Cada empregado era um fantoche em um palco de medo. E a protagonista dessa peça sombria era sempre a mesma. Lara se alimentava do desconforto alheio. E isso era apenas o começo. Maria chegou com a chuva da manhã, um corpo pequeno diante da grandeza cruel. A mala simples parecia uma afronta naquele mundo de ouro. Suas mãos cheiravam a terra molhada, mas seus olhos eram firmes. Respirou fundo para não deixar transparecer o medo. O uniforme novo grudava nela como uma armadura frágil. Nenhum funcionário ousou saudá-la. Todos sabiam que gentileza custava caro naquele lugar. Do alto da escada, Lara assistia à cena com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela adorava testar os limites dos recém-chegados. Maria sentiu o peso daquele olhar atravessar sua nuca, mas não desviou. O silêncio entre as duas era pesado como chumbo. Os outros empregados se afastaram esperando o primeiro choque. Era a abertura de um jogo perigoso. E o próximo movimento viria logo. Na cozinha, panelas brilhantes refletiam rostos tensos. Cochichos percorriam o ar como correntes de vento frio. Cada história sobre Lara era mais cruel que a anterior. Maria ouvia sem reagir, guardando a tempestade para dentro. Seu passado tinha esculpido uma casca dura, mas a mansão era outro mundo. Um mundo onde segredos podiam destruir, e logo um desses segredos cruzaria seu caminho. O quarto de Lara era proibido e cheio de veludo. Cortinas pesadas prendiam o ar doce e venenoso. Objetos estranhos repousavam como relíquias de poder. Maria entrou para arrumar, sentindo o peso do olhar invisível. Cada detalhe parecia contar uma história que não devia ser lida. Um diário trancado chamou sua atenção, mas ela desviou rápido. Sabia que curiosidade podia custar mais do que um emprego. As tarefas eram simples apenas na superfície. Lavar taças, polir prata, arrumar flores sem derrubar pétalas. Lara passava atrás dela devagar, avaliando cada gesto. O som do salto no mármore era um relógio cruel. Maria mantinha o ritmo com as mãos tremendo. Era como andar em um campo minado invisível. E a cada dia o campo ficava mais instável. À noite os corredores mudavam de rosto. Sombras alongadas se esticavam como dedos. Estalos no teto marcavam um coração que não era o seu. Maria caminhava com uma bandeja sentindo a casa respirar. Retratos antigos seguiam-na com os olhos. Um arrepio subia pela coluna, mas ela não voltava atrás. Havia um motivo maior que a mantinha ali. E isso aprendia mais que o medo. Lara percebia a resistência silenciosa da nova empregada. Gostava do desafio como predador diante de presa rara. Começou a aumentar pequenas ordens, pequenos testes. Maria respondia com calma, quase indiferença. Era um jogo de poder sem palavras, feito só de gestos. Cada olhar era uma promessa de guerra. E essa guerra já havia começado sem anúncio. No jardim interno, o cheiro de flores raras era quase doce demais. Maria regava plantas que valiam mais que sua vida. Uma queda de pétala podia significar humilhação pública. Ela fazia tudo devagar, sentindo o peso de cada gesto. Lara aparecia de repente, sempre com uma nova provocação. Os outros empregados se afastavam, evitando a colisão. Algo invisível se erguia entre as duas, pronto para explodir. As noites ficaram mais longas e os dias mais pesados. Maria começava a sentir o isolamento, mas não recuava. Seu olhar permanecia firme, guardando um segredo que ninguém sabia. Lara percebia e apertava mais o cerco. Era um duelo de vontades, de passado e de medo. A mansão parecia cúmplice desse jogo. E nenhum dos lados estava disposto a perder. Uma tarde, um grito cortou o hall principal. Todos congelaram, menos Maria. Ela subiu as escadas com passos decididos, ignorando olhares. No topo encontrou Lara com um objeto quebrado nas mãos.
Os olhos da milionária ardiam de fúria contida. Maria respirou fundo, sabendo que o verdadeiro teste começava ali, e algo dentro dela começou a despertar. Naquela noite, o céu pesava como chumbo sobre a mansão. Relâmpagos iluminavam os vitrais com cores de sangue. Maria sozinha no corredor encarava sua própria sombra. Lara atrás da porta sorria no escuro. O jogo tinha deixado de ser trabalho. Era agora uma batalha de vontades, de passado e de segredos. E ninguém poderia imaginar como isso terminaria. Maria percebeu que cada passo dentro da mansão podia ser fatal. Lara testava limites com palavras cortantes e olhares que feriam. Um copo quebrado, uma roupa fora do lugar. Qualquer detalhe era ataque. O ar ficava pesado, como se a própria casa respirasse com raiva. Os outros empregados assistiam, congelados pelo medo. Maria continuava firme, aprendendo a navegar na tempestade. Mas ninguém poderia imaginar até onde Lara iria. As humilhações se intensificaram com o passar dos dias. Lara espalhava rumores falsos, manipulava pequenas traições. Maria sentia o peso de cada olhar e cada sussurro. Os corredores se tornaram labirintos de tensão e medo. Cada canto parecia guardar armadilhas invisíveis. Ela sabia que um deslize podia significar o fim de tudo, e ainda assim, não recuava. Um incidente na sala de jantar mudou o clima por completo. Lara derrubou o vinho em um tapete antigo, apontando dedos e gritando. Todos se encolheram. Esperando Maria se curvar, ela apenas respirou fundo. Limpou o desastre e manteve a cabeça erguida. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Lara não esperava resistência assim tão direta. Uma faísca de desafio começou a acender no olhar de Maria. Os dias se tornaram testes de resistência psicológica. Pequenos favores negados, sarcasmo constante, olhares de desdém. Maria descobriu que cada gesto tinha múltiplas camadas de malícia. Mesmo cansada, ela aprendeu a se mover sem revelar fraqueza. A mansão não era apenas uma casa. Era um campo de batalha. Cada cômodo, cada objeto, cada sombra podia ser arma ou armadilha. E o conflito não mostrava sinais de pausa. Lara começou a interferir em cada detalhe do trabalho de Maria. Se a cama não estivesse impecável, uma reprimenda surgia imediata. Se as plantas não estavam alinhadas, outro castigo silencioso. Maria começou a entender que precisava de estratégia, não apenas coragem. O medo se transformava em vigilância constante. Cada respiração podia ser interpretada como desafio, e a tensão se tornava quase insuportável. Um dia, Maria encontrou uma carta caída embaixo da mesa. Era uma ameaça velada, escrita com veneno e ironia. Lara observava de longe, sabendo que a nova funcionária leria. Maria sentiu a adrenalina subir, o coração disparado, mas não demonstrou nada. Ela guardou a carta como se fosse um mapa do inimigo. Cada letra era uma promessa de guerra silenciosa. E o duelo mental estava apenas começando. Os pequenos erros se tornaram armas de Lara. Um pano sujo, uma flor torta, um objeto fora do lugar. Maria suportava com paciência, absorvendo o impacto em silêncio. Mas cada ataque aumentava a tensão dentro dela. Ela começou a planejar mentalmente cada movimento, cada resposta. A mansão transformava-se em um tabuleiro onde cada passo tinha preço. E ninguém podia prever quem ganharia o próximo round. A pressão começou a afetar os outros empregados. Alguns adoeciam, outros fugiam. A maioria se calava. Maria permanecia firme, mas sentia o peso crescer dentro do peito. Lara percebia isso e intensificava as provocações. O poder que Lara exercia parecia infinito, quase sufocante. E Maria compreendeu que resistir seria sua única arma. Mas resistir exigia algo que ela ainda não sabia que possuía. No silêncio da noite, passos ecoavam pelo corredor. Maria caminhava devagar, sentindo a presença de olhos invisíveis. Lara observava, sempre calculando, sempre controlando. O jogo de paciência tornava-se cada vez mais cruel. Um simples tropeço poderia custar tudo. Cada respiração parecia pesada como ferro derretido. E o medo se misturava à determinação de Maria. Uma confusão na biblioteca revelou a frieza de Lara.
Livros espalhados, objetos quebrados, gritos cortantes ecoando. Maria não recuou, manteve a compostura e recolheu tudo sozinha. O silêncio que se seguiu parecia gritar mais alto que as palavras. A tensão no ar era quase palpável, sufocante. Lara estudava cada gesto, buscando falha invisível. E Maria sentiu pela primeira vez que poderia existir outro desfecho. Os dias se transformaram em labirintos intermináveis de vigilância. Maria aprendia a decifrar olhares, gestos e intenções ocultas. Cada ação de Lara tinha uma camada escondida de manipulação. O desafio psicológico se tornava quase físico de tanto peso, mas Maria se fortalecia em segredo, absorvendo cada ataque. O conflito central se expandia, engolindo todos ao redor. E algo dentro dela começava a mudar silenciosamente. A primeira vitória silenciosa começou a surgir. Maria percebeu padrões nos comportamentos de Lara. Ela aprendeu a se antecipar, a respirar antes da tempestade. A tensão ainda existia, mas a esperança se infiltrava como luz tênue. O duelo estava longe de terminar, mas agora havia estratégia. Cada passo calculado podia virar o jogo, e o maior teste ainda estava por vir. O conflito central alcançava seu ápice invisível. Maria e Lara travavam uma batalha sem gritos, sem escândalos. Era um duelo de vontades, paciência e inteligência silenciosa. A mansão inteira parecia uma testemunha silenciosa da tensão. O poder da filha do milionário estava ameaçado de maneira sutil. Maria descobriu forças que nunca imaginou possuir. E a guerra estava apenas abrindo espaço para a virada inevitável. Maria começou a notar coisas que não deveriam existir. Portas entreabertas, sussurros no corredor, sombras que pareciam se mover. Alguns objetos desapareciam sem explicação. A mansão guardava segredos que nem Lara revelava. Cada passo dela era observado por olhos invisíveis. A tensão aumentava, como se a casa estivesse viva. E algo dentro daquele labirinto de luxo e medo chamava por atenção. À noite, os corredores ficavam ainda mais frios. O vento passava por janelas fechadas, levando ecos de vozes antigas. Maria sentia calafrios que não tinham origem. Ela sabia que havia algo escondido, um segredo profundo. Lara nunca falava sobre o passado, mas indicava com olhares. Cada sombra parecia carregar histórias que a luxúria e o poder cobriram. E Maria não podia ignorar aquilo, mesmo com medo. Um antigo diário caiu de uma prateleira alta. As páginas estavam amareladas, cheias de letras pequenas e densas. Segredos da família, estratégias de controle e crueldade foram revelados. Maria sentiu o peso de cada palavra, como se o passado cobrasse. A mansão não era só uma casa. Era um arquivo de dor e poder. Lara permanecia silenciosa, como se nada acontecesse. E Maria começou a entender que precisaria decifrar cada pista. Cada objeto da mansão parecia ter memória própria. Um vaso rachado, uma pintura com sombra diferente, uma porta que rangia. O passado sussurrava, escondido em cada detalhe. Maria percebeu que o mistério não era apenas sobre Lara, era sobre a própria herança, os segredos que mantinham a filha do milionário no controle. E ela precisava encontrar o que ninguém ousava procurar. Se falhasse, não haveria retorno. Pequenos acontecimentos começaram a se repetir. Um relógio sempre parava às mesmas horas. Passos surgiam do nada. Maria sentia que a mansão testava sua percepção. Cada instante carregava um aviso que ela não podia ignorar. O medo misturava-se à curiosidade, formando uma tensão quase insuportável. Ela sabia que descobrir o mistério poderia mudar tudo. E ainda assim avançava, determinada. Uma chave antiga apareceu em um gaveteiro secreto. Ela tinha marcas de desgaste, mas ninguém parecia saber sua origem. Maria sentiu o coração acelerar com a descoberta. Cada sombra parecia conspirar contra ela, mas também oferecia pistas. A mansão era viva, e a cada passo parecia observá-la. Lara sorria em silêncio, como se já soubesse do que viria. E Maria entendeu que o segredo estava muito mais próximo do que imaginava.
Documentos antigos revelaram alianças e traições ocultas. Famílias poderosas, negócios sujos e promessas quebradas preenchiam páginas amareladas. Maria percebeu que a história da mansão era mais sombria do que qualquer lenda. Cada revelação aumentava a tensão, mas também a força interior dela. Ela começava a decifrar o padrão de poder que mantinha Lara invencível. E cada descoberta era uma pequena vitória silenciosa. Mas o maior segredo ainda permanecia escondido. Objetos de valor não explicavam a presença de cartas rasgadas, mensagens codificadas, sinais escondidos, um quebra-cabeça de intenções. Maria passou noites inteiras tentando ligar pistas. A mansão parecia reagir, escondendo e revelando conforme sua coragem avançava. Cada passo adiante carregava risco de exposição. O mistério crescia como sombra, engolindo qualquer segurança. E Lara parecia perceber cada avanço, silenciosa e calculista. Em um corredor escuro, Maria encontrou marcas antigas na parede, riscos e símbolos que pareciam sinais de alerta. Cada detalhe carregava um peso invisível de décadas de segredos. Ela respirava devagar, sentindo o ar pesado e o coração pulsar. A mansão se tornava mais que um lugar físico. Era um labirinto de intenções. Medo e a curiosidade a empurravam ao limite. O próximo movimento poderia mudar tudo. O diário escondido revelou um evento antigo e proibido. Uma traição que moldou o destino da família e a crueldade de Lara. Maria percebeu que o passado ainda influenciava cada ação da filha do milionário. Cada página lida era uma arma invisível na batalha silenciosa. Tensão crescia com cada segredo descoberto. A mansão parecia respirar junto com ela, viva e vigilante. E Maria sentiu o peso da verdade se aproximar. As noites se tornaram jogos de percepção e vigilância. Maria escutava passos, sussurros e movimentos que ninguém mais notava. O mistério parecia vivo, interagindo com sua coragem. Cada cômodo guardava fragmentos de história e ameaça. Ela sabia que Lara observava, pronta para qualquer reação, mas também sabia que descobrir o segredo podia virar o jogo. E cada instante era um teste de paciência e coragem. Uma porta secreta revelou um compartimento escondido. Dentro, cartas e objetos que ninguém podia imaginar. Maria sentiu o coração acelerar, sabendo que finalmente tocava o núcleo do mistério. Cada objeto carregava histórias de poder, dor e manipulação. A mansão parecia aprovar silenciosamente sua ousadia. Lara não se moveu, apenas observava, como predadora paciente. E Maria entendeu que o momento da virada se aproximava. O mistério oculto finalmente revelou sua dimensão. A filha do milionário não era apenas cruel, era parte de uma engrenagem maior. Cada segredo descoberto era uma chave para compreender seu comportamento. Maria agora tinha uma visão que ninguém mais possuía. O medo se misturava à estratégia, criando uma força silenciosa. A mansão, testemunha e carcereira parecia finalmente submeter-se à determinação dela. E algo dentro de Maria se preparava para mudar tudo. A cada dia, a tensão dentro da mansão aumentava como uma tempestade prestes a explodir. Maria sentia olhos invisíveis seguindo cada movimento, cada respiração. Lara intensificava provocações, cada palavra uma lâmina afiada. A rotina antes sufocante agora se tornava uma dança de sobrevivência. Os corredores pareciam se fechar, sombras alongadas ameaçando engolir qualquer deslize. Os outros empregados recuavam, e Maria permanecia firme, silenciosa. E o próximo passo da filha do milionário podia ser o mais cruel. Pequenos acidentes começaram a ocorrer em sequência. Vasos caíam, cristais quebravam, taças desapareciam. Tudo era culpa de Maria, mesmo sem prova. Lara aproveitava cada detalhe para pressionar e testar limites. O medo misturava-se à raiva, criando uma tensão quase insuportável. Maria respirava fundo, aprendendo a usar o silêncio como escudo. E cada novo ataque aumentava o peso da escuridão ao redor. A mansão parecia conspirar contra ela. Portas rangiam sozinhas, janelas batiam sem vento. Sombras se moviam. Maria sentia a presença do passado e do presente simultaneamente.
Cada objeto parecia carregar histórias de traição e poder. Lara observava, calculando, sempre pronta para o próximo golpe. O ar pesado quase sufocava, mas Maria não recuava. E cada passo em falso podia custar mais do que apenas sua posição. Os jogos psicológicos de Lara se intensificaram. Ela sussurrava rumores, espalhava falsidades, manipulava alianças. Maria precisava responder sem demonstrar fraqueza, sem errar. O silêncio tornou-se uma arma, a paciência uma fortaleza invisível. O conflito não era apenas físico ou verbal, era mental e emocional. Cada gesto carregava risco, cada respiração era medida. E a pressão parecia esmagar todos ao redor. Uma noite, Maria percebeu algo estranho no relógio antigo. Ele parava no mesmo horário, como se marcasse uma advertência. Cada tic-tac parecia contar uma história que ninguém mais entendia. Ela estudava cada padrão, cada detalhe, em busca de vantagem. A mansão guardava segredos que se entrelaçavam com Lara e sua crueldade. A tensão atingia um ponto quase insuportável, prestes a explodir. E cada descoberta a empurrava para frente, apesar do medo. Os outros empregados começaram a falhar sob pressão. Maria se tornava uma presença isolada, mas cada vez mais resiliente. Lara intensificava a vigilância, colocando armadilhas em cada canto. A mansão parecia viva, respirando, observando e testando limites. A coragem de Maria crescia silenciosa, invisível mas constante. Cada dia era uma batalha, cada noite um teste de resistência. E o jogo psicológico se transformava em campo de guerra emocional. Um incidente na sala de jantar quase explodiu em caos. Um copo caiu, um grito cortou o ar e todos recuaram. Maria manteve a calma, recolhendo cada fragmento com precisão. O silêncio, que se seguiu, era mais ameaçador do que qualquer grito. Lara percebeu que sua força não era mais absoluta. Cada pequena vitória, silenciosa de Maria, aumentava o conflito. E o ápice da tensão parecia inevitável. Os corredores agora pareciam armadilhas prontas para cair. Cada sombra podia esconder um teste, cada detalhe podia ser armadilha. Maria aprendeu a antecipar movimentos, a medir cada passo com cuidado. A mansão reagia a cada respiração dela, como se estivesse viva. Lara observava de longe, com paciência predadora e sorriso. Calculista. A tensão psicológica se transformava em desafio quase físico, e ninguém podia prever quem cederia primeiro. A pressão chegou ao ponto em que até os objetos pareciam conspirar. Documentos sumiam, cartas surgiam em lugares inesperados. Cada sinal era uma nova peça no jogo silencioso de poder. Maria sentia a adrenalina e o medo se misturarem em força. A filha do milionário testava cada limite de paciência e coragem. Mansão inteira parecia sussurrar histórias de fracasso e poder. E a tensão se acumulava, como nuvem prestes a desabar. Um silêncio mortal tomou a mansão em plena tarde. Lara se aproximava sem fazer barulho, estudando cada reação. Maria sentiu a presença pesada, mas não recuou nem pisou em falso. Cada segundo parecia esticar-se, tornando o ar quase sólido. O conflito psicológico alcançava novas dimensões de intensidade. A mansão, testemunha e carcereira, observava cada movimento. E o próximo confronto poderia decidir tudo. As pequenas vitórias de Maria começaram a se acumular. Ela aprendia padrões, antecipava provocações, neutralizava ataques sutis. Cada gesto calculado transformava o medo em força silenciosa. Lara ainda era uma adversária formidável, mas já havia fissuras. A tensão crescia, misturando medo, raiva e respeito contido. A mansão parecia curvar-se lentamente à determinação dela e a escalada estava prestes a chegar ao limite máximo. Um incidente, no corredor interno, deixou todos tensos. Um vaso caiu sem explicação, como se a casa própria conspirasse. Maria respirou fundo, mantendo o controle absoluto sobre suas emoções. Lara observava cada gesto, calculando, testando, provocando. O jogo de poder atingia uma tensão quase palpável. A cada segundo, a batalha silenciosa ganhava intensidade, e ninguém ousava prever quem sairia vencedor.
A tensão atingiu o ponto de ruptura. Cada corredor, cada sombra, cada gesto carregava ameaça. Maria sentia a pressão aumentando, mas agora com clareza de propósito. Lara testava limites que nem ela mesma sabia existir. A mansão parecia viva, participando de cada movimento silencioso. O conflito central estava no ápice, prestes a se transformar. E o próximo passo definiria o rumo da história. Um dia, Maria percebeu um deslize sutil de Lara. Um olhar perdido, um gesto rápido que ninguém mais notou. Era uma fissura no domínio absoluto da filha do milionário. Maria segurou um instante, como quem segura a maré antes da tempestade. Cada segundo contava, cada movimento poderia mudar tudo. A mansão parecia prender a respiração junto com ela. E algo dentro de Maria despertou coragem silenciosa. Ela começou a agir de maneira diferente, mais firme, mais estratégica. Cada tarefa era executada com precisão quase militar. Lara percebia, mas não conseguia prever suas intenções. O equilíbrio de poder começava a oscilar, lentamente, quase invisível. Maria sentia o medo se transformar em determinação. Cada gesto se tornava uma afirmação de força interior. E a mansão parecia observar, expectante, como se sentisse a mudança. Uma conversa interrompida revelou um detalhe inesperado. Lara mencionou um segredo que não deveria ter sido revelado. Maria anotou mentalmente, entendendo a importância do momento. O conhecimento deu a ela uma vantagem silenciosa. Cada passo de Lara poderia ser antecipado agora. Poder começava a mudar de mão sem que ninguém percebesse. O jogo de sombras ganhava nova intensidade. A primeira vitória, silenciosa, trouxe alívio e tensão ao mesmo tempo. Maria percebeu que podia resistir sem quebrar, sem fraquejar. O medo ainda existia, mas a coragem dominava. Cada olhar de Lara agora era um desafio, não uma sentença. O controle absoluto da filha do milionário começava a ceder. Mansão parecia tremer com cada decisão silenciosa de Maria. O próximo movimento definiria a direção da batalha. Um objeto antigo revelou-se chave na estratégia de Maria. Um diário, uma carta, algo que Lara nunca suspeitou ser importante. Cada palavra decifrada era uma arma de poder invisível. Maria sabia como usar aquilo, sem expor sua posição. O jogo psicológico começou a virar lentamente a seu favor. Lara ainda era perigosa, mas a tensão agora pesava sobre ela também. E a mansão sentia o equilíbrio de força se deslocar. Os pequenos ataques de Lara começaram a falhar. Maria antecipava cada provocação, cada mentira, cada armadilha. A confiança silenciosa se construía passo a passo, quase imperceptível. O medo da filha do milionário crescia sem que ela percebesse. Maria aprendeu a usar a paciência como escudo e espada. Cada gesto seu começava a criar fissuras no domínio da adversária. O próximo passo seria decisivo. O primeiro, confronto direto, aconteceu sem palavras. Um olhar, um gesto, um silêncio carregado de intenções. Maria não recuou, e Lara percebeu a força que enfrentava. O poder começava a mudar de mãos de forma silenciosa, quase invisível. A tensão atingiu um nível que parecia eletrificar o ar. Cada segundo parecia expandir-se, alongando o momento. E a mansão parecia reconhecer a virada silenciosa. A ousadia de Maria trouxe pequenas mudanças na rotina. Tarefas executadas com precisão, movimentos calculados e firmes. Lara não podia prever cada passo, e isso a irritava profundamente. O controle absoluto começava a se romper, de forma quase imperceptível. A mansão parecia vibrar com a mudança de energia. Maria sentia a coragem crescer, invisível, mas poderosa. E o jogo de poder começava a se inverter lentamente. A primeira virada afetou os outros empregados também. Eles começaram a observar Maria com respeito silencioso. A atmosfera de medo diminuía, embora ainda pesada. O poder de Lara mostrava pequenas rachaduras. Cada gesto de Maria agora tinha peso e significado. O equilíbrio da mansão começava a pender para outro lado. E cada passo seguinte poderia ser histórico. No silêncio da noite, Maria percebeu a magnitude do momento. Ela estava mudando não apenas seu destino,
mas o da própria mansão. O medo e a tensão ainda existiam, mas agora equilibrados com coragem. Cada sombra parecia se inclinar para observar sua determinação. Segredo descoberto se tornou arma e proteção ao mesmo tempo. Lara sentia o controle escorregar sem entender como. Maria sabia que a primeira virada era apenas o começo. A mansão inteira parecia sentir o movimento. Portas, corredores, sombras. Até o ar pesado parecia mais leve. O poder começou a se redistribuir, silencioso e calculado. Maria agora se movia com confiança, sabendo onde e como agir. O medo ainda era real, mas a força interior dominava. Cada respiração carregava estratégia e paciência. A virada estava prestes a abrir caminho para algo maior. Uma carta antiga revelou mais do que esperava. Segredos de gerações passadas surgiram, moldando novas possibilidades. Maria entendia que Lara não era invencível. Era estratégica, mas limitada. O conhecimento transformava cada ação em vantagem silenciosa. A mansão parecia obedecer a novos códigos invisíveis. A tensão permanecia, mas agora com esperança camuflada em silêncio. E a história começava a virar para algo inesperado. O primeiro sinal de fraqueza de Lara foi percebido. Um pequeno deslize, um gesto rápido, quase imperceptível. Maria segurou a oportunidade, sabendo que não haveria segunda chance. O medo ainda existia, mas a estratégia dominava completamente. Cada passo, cada olhar, cada gesto tinha agora propósito e direção. Mansão respirava com tensão e expectativa. A primeira virada silenciosa se consolidava com força, inesperada. Maria sentiu o peso do passado cair sobre ela como uma tempestade. Memórias de fracassos antigos, perdas que marcaram sua vida vieram à tona. O chão parecia sumir sob seus pés, deixando um vazio que ninguém via. Cada lembrança era uma lâmina invisível rasgando sua coragem. A mansão parecia rir silenciosamente de sua vulnerabilidade. O medo, antes controlável, agora se misturava à dor profunda. E ela se perguntou se teria forças para continuar. A lembrança de um sonho perdido voltou a assombrá-la. A infância humilde, os sacrifícios não reconhecidos, os momentos de solidão. Tudo convergia para esmagar sua determinação silenciosa. O ar parecia mais pesado, sufocando cada respiração. O coração batia acelerado, misturando raiva e tristeza. A mansão se tornava um espelho do seu próprio tormento. E a escuridão dentro de Maria parecia maior que a externa. Ela recuou por alguns minutos, sentindo-se impotente. Lara continuava como predadora, sem notar a batalha interna. Cada provocação parecia agora multiplicada pela dor que Maria carregava. O mundo parecia conspirar contra ela, cada sombra mais ameaçadora. O silêncio da mansão era agora ensurdecedor, ecoando seus medos. Maria percebeu que não poderia falhar, mas sentia-se frágil. E o próximo passo exigiria mais do que coragem. As lembranças de traições antigas invadiram sua mente. Amigos falsos, promessas quebradas, confiança perdida. O peso emocional ameaçava derrubá-la por completo. O chão da mansão parecia inclinar-se sob seus pés. Ela sentiu vontade de desistir, de desaparecer naquele labirinto de luxo e dor. O medo se misturava à raiva, criando uma confusão quase insuportável. E a filha do milionário permanecia impassível, observando em silêncio. Maria caiu de joelhos por um instante, sufocada pelo peso da história. O corpo tremia, os pensamentos giravam como um vendaval de lembranças. Cada fracasso do passado ressurgia com força dobrada. A mansão parecia zombar de cada tentativa de resistência. Ela sentiu lágrimas escorrerem, não apenas de medo, mas de perda acumulada. O mundo parecia fechado, sem saída, apenas sombras e lembranças. E o coração de Maria se apertava como nunca antes. A lembrança de uma pessoa querida perdida invadiu sua mente. Sentimento de impotência e culpa misturava-se à dor do presente. Cada passo que ela dera parecia pequeno diante da enormidade da dor. Ar parecia pesado, quase impossível de respirar. A mansão refletia sua própria tristeza, fria e implacável. O poder de Lara parecia ainda mais absoluto diante de seu sofrimento.
e Maria sentiu o peso da queda emocional esmagar sua determinação. Mesmo no desespero, um fio de consciência permanecia. Ela sabia que não podia se entregar completamente à dor. Cada lembrança amarga era também uma lição de sobrevivência. O coração apertado pulsava com uma força silenciosa, persistente. A mansão parecia tentar engolir sua coragem, mas algo dentro dela resistia. O medo era real, a dor intensa, mas ainda havia uma fagulha de esperança. E essa fagulha era tudo o que restava para continuar. O passado parecia se misturar com o presente de forma dolorosa. Memórias de fracasso influenciavam cada decisão na mansão. Maria sentia-se pequena diante da grandeza e crueldade de Lara. Cada passo exigia esforço, cada respiração parecia pesada. O mundo parecia conspirar para quebrá-la, para lembrá-la de sua fragilidade. Mas dentro do turbilhão de emoções, uma força silenciosa crescia, e mesmo na queda, algo a impelia a não desistir. Ela se lembrou de todos os obstáculos superados antes. Cada dificuldade passada tinha deixado cicatrizes, mas também força. O sofrimento parecia transformar-se em aprendizado silencioso. A mansão continuava fria, observando, testando cada reação. Lara continuava impassível, confiante na sua supremacia. Mas Maria sentiu que algo havia mudado dentro dela, e a queda emocional começava a se tornar um ponto de virada. As lágrimas secaram lentamente, substituídas por determinação silenciosa. O corpo ainda tremia, mas a mente começava a se organizar. Cada memória dolorosa era agora uma arma, não um peso. A mansão parecia perceber a mudança sutil, quase imperceptível. O medo ainda existia, mas a coragem silenciosa crescia. Lara ainda era uma ameaça, mas já não era absoluta. E Maria sentiu o primeiro sinal de que poderia superar. A dor revelou-se uma aliada inesperada. Ela sentiu que cada lágrima carregava força, cada lembrança ensinava resiliência. O passado, que parecia esmagador, começou a se tornar mapa para o futuro. A mansão parecia agora menos ameaçadora, como se sentisse a mudança. O coração ainda batia acelerado, mas a mente estava focada. O equilíbrio entre medo e coragem começava a se alinhar. Maria percebeu que a queda emocional poderia ser transformadora. O silêncio da noite trouxe reflexão e clareza. Cada sombra parecia menos ameaçadora, cada objeto menos opressor. O peso do passado ainda existia, mas não mais para paralisá-la. Lara continuava a observar, sem perceber a semente da virada. A mansão parecia respirar junto com Maria, aceitando sua força silenciosa. O desespero transformava-se em determinação meticulosa e estratégica, e a queda emocional finalmente se tornava ponto de partida. Maria respirou fundo, sentindo-se diferente, mais forte. A dor ainda pulsava, mas já não dominava seus movimentos. Cada lembrança sombria agora era combustível para a resistência. A mansão parecia reconhecer sua persistência silenciosa. Lara ainda era poderosa, mas sua aura de invencibilidade começava a tremer. O passado e o presente se misturavam, criando força para o futuro. E Maria se preparava para o próximo passo: a superação. Maria respirou fundo, sentindo a dor se transformar em força silenciosa. Cada passo na mansão agora tinha propósito, cada gesto era calculado. O medo ainda existia, mas a coragem crescia, firme e persistente. Ela começou a observar Lara de maneira diferente, aprendendo padrões. Cada provocação agora era recebida com calma estratégica. A mansão parecia perceber a mudança, como se vibrasse com ela. E o caminho da superação começava a se delinear. Pequenas vitórias surgiram nos gestos do dia a dia. Uma tarefa concluída sem erros, um olhar firme diante do desdém. Lara notava a mudança, mas ainda subestimava a força silenciosa. Maria aprendeu a se antecipar, a prever movimentos, a controlar reações. O silêncio se tornou sua arma, a paciência seu escudo. A tensão ainda existia, mas agora em equilíbrio com a determinação. E cada vitória silenciosa fortalecia sua confiança. Ela começou a estabelecer limites sutis.
Quando Lara tentava intimidar, Maria respondia com gestos firmes. Cada resposta era medida, calculada para não despertar suspeitas. O poder de Lara começou a mostrar fissuras, mesmo que mínimas. A mansão parecia menos opressiva, como se cedesse espaço à coragem. Maria sentia cada dia mais força crescer dentro dela, e o caminho da superação parecia possível, palpável. Maria começou a criar estratégias internas, observava cada cômodo, cada objeto, cada sombra da mansão. Aprendia a usar os pontos fracos de Lara sem se expor. Cada passo era cuidadoso, cada ação calculada com precisão. O medo ainda existia, mas agora controlado, transformado em alerta. A mansão parecia conspirar a seu favor, silenciosamente. E a superação se aproximava de forma quase inevitável. Pequenos aliados surgiram onde menos esperava. Empregados silenciosos começaram a confiar na determinação dela. Sem palavras, sinais de apoio e reconhecimento apareciam discretos. O medo coletivo começou a ceder espaço à esperança contida. Maria percebeu que não estava sozinha, mesmo na mansão opressora. Cada gesto de solidariedade fortalecia sua confiança silenciosa, e o caminho da superação se expandia, alcançando mais que ela mesma. Ela enfrentou cada provocação com paciência meticulosa. Um olhar cortante, um comentário cruel, uma situação embaraçosa. Maria respondia com calma, neutralizando o impacto da agressão. A tensão ainda era intensa, mas a vitória psicológica já se insinuava. Cada gesto de Lara começava a perder força e impacto. Mansão parecia ceder lentamente à presença estratégica de Maria. A superação se transformava em força tangível, silenciosa e firme. Uma tarefa aparentemente simples revelou sua capacidade. Arrumar um salão inteiro sem falhas, sob o olhar atento de Lara. Cada detalhe, executado com perfeição, tornou-se mensagem silenciosa. Filha do milionário percebeu que o domínio absoluto não existia mais. Maria sentiu uma onda de confiança crescente, quase palpável. A mansão, testemunha silenciosa, parecia inclinar-se à sua determinação. E o caminho da superação continuava firme, inabalável. A mente de Maria se tornou sua maior arma. Ela estudava cada comportamento de Lara, cada reação inesperada. Cada movimento era antecipado, cada palavra medida, cada silêncio explorado. O poder psicológico que Lara exercia começou a enfraquecer. A mansão parecia reagir à mudança, tornando-se menos hostil. Maria sentia o controle de sua vida se expandir lentamente, e a superação se consolidava em silêncio, mas com força crescente. Ela encontrou pequenas rotinas que a fortaleciam diariamente. Caminhar pelos corredores com propósito, organizar objetos com precisão. Cada passo era treino, cada tarefa uma forma de resistência. A filha do milionário começava a notar, sem conseguir impedir. A mansão, antes opressiva, parecia se moldar à sua força silenciosa. Maria percebia que o medo se transformava em habilidade de sobrevivência, e a superação deixava de ser conceito, tornando-se prática. O respeito silencioso começou a surgir entre os empregados. Olhares, antes temerosos, agora se enchiam de admiração contida. Maria sentiu que sua presença se tornava símbolo de força discreta. Lara ainda era poderosa, mas já não tinha controle absoluto sobre todos. A mansão parecia menos sufocante, como se sentisse a mudança. Cada passo dado era prova de resiliência silenciosa e estratégica, e a superação avançava, lenta, firme e implacável. Um erro mínimo de Lara mostrou pela primeira vez vulnerabilidade. Maria percebeu e não desperdiçou a oportunidade. A filha do milionário ficou surpresa com a reação, calculada. O equilíbrio de forças começou a se inverter, ainda que sutilmente. A mansão parecia reconhecer a mudança de energia e poder. Maria respirava com confiança, sentindo a força crescer dentro de si. E o caminho da superação agora se tornava inevitável. Pequenos desafios começaram a ser superados com facilidade. Cada provocação, cada ataque psicológico, era neutralizado com calma. O medo persistia, mas agora subordinado à estratégia e ao controle. Maria sentiu que cada passo dado consolidava sua força interior. A mansão, testemunha silenciosa,
parecia aceitar a nova ordem invisível. A filha do milionário ainda era adversária, mas já não impunha terror absoluto. E a superação se tornava cada vez mais concreta. No silêncio da noite, Maria percebeu a magnitude de sua evolução. Cada sombra parecia menos ameaçadora, cada corredor menos opressor. O medo ainda existia, mas não dominava mais suas ações. A mansão inteira parecia respirar em sintonia com sua determinação. A filha do milionário sentia que algo havia mudado, mas não sabia como reagir. Maria sabia que estava pronta para o próximo desafio, mais forte que nunca, e o caminho da superação chegava ao seu ápice silencioso e firme. Uma noite, algo inesperado aconteceu na mansão. Maria encontrou um bilhete antigo, escondido entre livros empoeirados. As palavras revelavam segredos de Lara que ninguém jamais soubera. Cada frase decifrada era uma chave para virar o jogo. O coração de Maria disparou, sentindo o poder do conhecimento. A mansão parecia sussurrar que a vitória agora era possível, e a reviravolta silenciosa começava a se desenhar. Lara estava distraída, consumida por seu próprio orgulho. Maria percebeu a chance e planejou o próximo passo. Cada gesto dela agora tinha precisão cirúrgica. O silêncio da mansão parecia conspirar a favor de sua estratégia. O medo se transformava em determinação controlada, quase elétrica. Ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer, e a tensão se tornou oportunidade. Um objeto escondido revelou informações cruciais sobre a fortuna familiar. Maria entendeu que Lara nunca fora totalmente independente. Cada segredo era uma vulnerabilidade que podia ser usada. A mansão, silenciosa e imponente, parecia indicar o caminho. Ela respirou fundo, absorvendo a energia da descoberta. O medo ainda existia, mas agora submisso à sua inteligência. E a reviravolta inspiradora começava a tomar forma concreta. O primeiro movimento decisivo aconteceu sem alarde. Maria reorganizou documentos e objetos, como se plantasse sementes invisíveis. Cada ação sutil alterava o equilíbrio de poder na mansão. Lara não percebia ainda, distraída por sua arrogância. O silêncio parecia amplificar a força invisível de Maria. Cada passo, cada gesto era calculado com precisão quase obsessiva. E o jogo começava a mudar de forma irreversível. Os empregados, antes temerosos, agora observavam com esperança. Pequenos sinais de confiança silenciosa começaram a surgir. Maria sentiu que não estava mais sozinha na batalha oculta. Cada gesto dela fortalecia não apenas a si mesma, mas a todos ao redor. O poder psicológico de Lara começava a vacilar diante da nova força. A mansão parecia reagir à mudança de energia, silenciosa e constante. A reviravolta crescia como sombra se tornando luz. Um segredo do passado de Lara foi finalmente exposto. Maria descobriu uma vulnerabilidade que a filha do milionário jamais imaginou. A tensão explodiu em silêncio, criando oportunidade perfeita. Cada olhar, cada passo, cada respiração agora tinha peso. A mansão parecia suspirar, testemunha da transformação iminente. Maria respirava fundo, sabendo que a hora da virada havia chegado. O impossível começava a se tornar realidade. Um ato de coragem inesperado de Maria mudou tudo. Ela confrontou Lara com informações que ninguém conhecia. A filha do milionário perdeu o controle. Mesmo que discretamente, o silêncio da mansão parecia gritar com cada detalhe revelado. Maria sentiu o poder fluir de forma silenciosa e avassaladora. O medo, antes dominante, agora era instrumento de estratégia. E a reviravolta inspiradora se consolidava diante de todos. Lara tentava recompor-se, mas a superioridade silenciosa de Maria era evidente. Cada gesto calculado, cada palavra não dita carregava autoridade. A mansão, testemunha e carcereira, parecia finalmente reconhecer a mudança. O jogo psicológico se invertera de forma quase invisível. Maria sentia a força de anos de sofrimento convertida em vitória. O impossível que todos temiam começava a se concretizar diante dos olhos. E a reviravolta deixava todos atônitos, em silêncio absoluto.
A estratégia de Maria era sutil, quase invisível para quem não observasse. Cada ação foi medida, cada silêncio foi calculado. O controle de Lara começou a se fragmentar, como vidro prestes a quebrar. A mansão parecia curvar-se à determinação que antes era invisível. Os empregados percebiam, finalmente, a mudança de poder. Maria sentia a energia da reviravolta crescer dentro de si. E a vitória, silenciosa, parecia inevitável. Uma ação simbólica de Maria marcou a virada completa. Ela reorganizou um espaço da mansão de forma que Lara não pudesse desfazer. Cada objeto, cada detalhe, enviava mensagem clara. O poder havia mudado. A filha do milionário percebeu que sua supremacia estava ameaçada. A mansão parecia reconhecer o novo equilíbrio silencioso. Maria respirava com confiança, sentindo a força da reviravolta crescer. Todos podiam sentir que o impossível estava se tornando realidade. A tensão que parecia insuportável transformou-se em energia criativa. Maria começou a usar cada desafio, cada provocação, como combustível. A mansão, antes opressiva, parecia ceder espaço à coragem e estratégia. O poder psicológico de Lara diminuía a cada movimento sutil. A filha do milionário ainda resistia, mas já não tinha controle absoluto. Maria sentia a vitória se aproximar, quase palpável no ar denso. E a reviravolta se consolidava de maneira inesperada e inspiradora. Cada passo da reviravolta inspiradora mudou os outros silenciosamente. Empregados, familiares e mesmo aliados de Lara perceberam a nova força. Maria se tornava símbolo de resistência silenciosa e estratégia implacável. A mansão inteira parecia respirar em sintonia com sua determinação. O impossível que ninguém acreditava ser possível agora tinha forma e presença. O medo persistia, mas subordinado à coragem e inteligência de Maria. E a história se aproximava de um clímax emocional avassalador. A reviravolta inspiradora mostrou que força não é apenas física. Maria provou que estratégia, paciência e coragem podem inverter destinos. Lara, pela primeira vez, se viu desestabilizada, impotente diante da inteligência alheia. A mansão, testemunha silenciosa, parecia celebrar a virada sutil e definitiva. Cada gesto de Maria agora carregava peso, significado e respeito contido. O impossível já não era mais impossível. Estava acontecendo diante de todos. O caminho estava aberto para o clímax emocional, que viria a seguir. O silêncio da mansão foi quebrado por um instante de tensão máxima. Maria e Lara se encontraram no salão principal, olhos nos olhos. Cada respiração parecia ecoar pelas paredes luxuosas e frias. O poder de Lara ainda era intenso, mas vacilava diante da força de Maria. O ar parecia pesado, carregado de emoção quase tangível. Todos os empregados observavam em silêncio absoluto, temendo e admirando, e naquele instante, o destino da história estava prestes a se definir. Maria deu o primeiro passo, firme, decidido, sem recuar. Cada gesto transmitia autoridade silenciosa, controle absoluto. Lara tentou reagir com palavras cortantes, mas não havia efeito. O silêncio falava mais alto do que qualquer grito ou ameaça. A mansão parecia pulsar com cada movimento, respirando junto com elas. O clima era denso, quase sufocante, carregado de expectativa e tensão. E cada segundo parecia se arrastar, prenunciando o ápice. Um detalhe antigo que Maria descobrira brilhou como chave. Documentos secretos foram revelados com firmeza, sem medo. Lara congelou, incapaz de reagir com a rapidez de antes. O poder mudou de mãos de maneira quase silenciosa, invisível, mas definitiva. A mansão parecia testemunhar a virada, cada sombra observando atentamente. Maria sentiu a força crescendo dentro de si, invencível e controlada. E o impossível parecia finalmente se concretizar diante dos olhos de todos. O ar se tornou eletricamente carregado de emoção e adrenalina. Cada olhar, cada gesto, era agora símbolo de vitória silenciosa. A filha do milionário finalmente percebeu que não dominava mais nada. Maria segurava o controle, com calma absoluta e autoridade inabalável.
O chão da mansão parecia firme sob seus pés, mesmo com o peso da tensão. O clímax emocional atingia seu ápice, quase doloroso de tão intenso. E todos sentiram que algo irreversível havia acontecido. Um sussurro percorreu os corredores silenciosos, quase imperceptível. Os empregados perceberam a mudança de energia, uma força invisível no ar. Lara recuou, pela primeira vez vulnerável, sem saber como agir. Maria avançou com passos calculados, sem demonstrar vitória aparente. O medo que antes dominava agora se transformava em respeito silencioso. Cada detalhe carregava emoção, tensão e alívio ao mesmo tempo. E o ápice da história se tornava memorável e cinematográfico. As lágrimas contidas surgiram nos olhos de Maria, discretas, silenciosas. Era mistura de medo, força e superação condensados em um só momento. A mansão parecia respirar junto com ela, reconhecendo a vitória silenciosa. Lara ainda era poderosa, mas já não comandava, apenas assistia impotente. O silêncio do salão era absoluto, carregado de emoção intensa. Cada respiração parecia ecoar dentro de todos que observavam. E a cena atingia uma força quase palpável, impossível de ignorar. Um detalhe do passado de Lara foi finalmente exposto no momento exato. Maria usou-o com maestria, sem necessidade de palavras agressivas. O poder da informação silenciosa transformou a situação completamente. Lara recuou, vulnerável, chocada e confusa, sem saída aparente. A mansão parecia reconhecer a justiça invisível que se realizava. Maria respirava, sentindo a força de anos de sofrimento se transformar em triunfo. E o clímax emocional atingia seu ponto mais intenso e dramático. Os corredores antes opressivos agora pareciam vibrar com a mudança. Cada sombra parecia curvar-se à força silenciosa de Maria. A filha do milionário estava dominada pelo peso da própria arrogância. Maria, por outro lado, irradiava confiança e autoridade contida. O silêncio era absoluto, carregado de tensão transformada em vitória. Cada detalhe físico e emocional da mansão refletia a virada. E o ápice emocional deixava todos sem fôlego diante da intensidade. O confronto silencioso terminou, mas o impacto permanecia. Os olhos de todos revelavam respeito, medo e admiração ao mesmo tempo. Maria respirava fundo, sentindo a energia da vitória invadir cada fibra do corpo. Lara permanecia imóvel, pela primeira vez reconhecendo sua vulnerabilidade. A mansão parecia mais leve, quase libertada da tensão antiga. O poder havia sido transferido, mas de forma estratégica e quase imperceptível. E o clímax emocional atingiu seu ponto culminante. Cada gesto de Maria agora era celebrado. Silenciosamente, os empregados compreendiam a profundidade da reviravolta que testemunharam. O silêncio carregava emoção, respeito e reconhecimento contido. Lara ainda era parte da história, mas já não o centro absoluto. Maria sentia cada passo que dera transformando a narrativa da mansão. O impossível havia sido alcançado com coragem, inteligência e paciência. E todos que assistiam ao clímax sentiram a intensidade dramática. A vitória silenciosa revelou a força verdadeira de Maria. Ela não precisava de gritos, confrontos visíveis ou violência. Cada movimento, cada gesto, cada silêncio contava mais que palavras. A mansão parecia reconhecer a nova ordem, invisível, mas definitiva. Lara sentiu que o controle absoluto havia se dissipado como névoa. Maria respirava, plena, sabendo que o ápice emocional era agora real. E todos sentiram a intensidade, o drama e a grandiosidade do momento. O clímax não era apenas confronto, era transformação. Maria emergiu mais forte, mais estratégica e invencível em sua calma. Cada sombra, cada corredor e cada objeto agora testemunhavam sua força. A filha do milionário, embora ainda presente, sentiu-se diminuída. Mansão parecia finalmente aceitar a virada, silenciosa e definitiva. A tensão se transformou em respeito e reconhecimento contido, e o ápice emocional deixou a todos impactados e sem fôlego.
O silêncio após o clímax carregava significado profundo. Maria sabia que havia conquistado mais que poder. Havia conquistado respeito. Cada gesto anterior, cada lágrima, cada queda emocional contribuiu para a vitória. Lara, embora ainda presente, não tinha mais supremacia sobre ninguém. A mansão respirava uma nova energia, menos opressiva, mais leve. Maria sentia o peso da superação, da coragem e da estratégia silenciosa. E o clímax emocional encerrava o momento mais intenso da história. Maria permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. A mansão, antes opressiva, agora parecia mais leve, quase silenciosamente pacífica. Cada corredor, cada sombra, cada detalhe carregava a marca de sua força. Lara a observava, incapaz de controlar a situação, surpresa e vulnerável. O poder que parecia absoluto finalmente encontrou limites visíveis. Maria sentiu que a vitória não era apenas pessoal, mas simbólica. E o silêncio carregava a reflexão de tudo que havia sido conquistado. O impossível realizado parecia agora natural, fruto de paciência e estratégia. Cada lágrima, cada medo, cada queda emocional serviu de aprendizado. A mansão testemunhou a transformação de Maria, de vítima a estrategista. O respeito silencioso dos empregados consolidava sua autoridade sem necessidade de imposição. Lara ainda era parte da história, mas já não o centro da narrativa. O poder mudou de mãos de forma sutil, mas definitiva e inspiradora. E a lição da superação parecia clara para todos que assistiam. Maria caminhou pelos corredores, sentindo cada passo firme e consciente. O passado não desapareceu, mas agora era combustível para sua determinação. Cada sombra, cada sala, cada detalhe da mansão parecia celebrar sua vitória silenciosa. Ela sabia que força não é gritar ou intimidar, mas agir com inteligência e paciência. Lara permanecia atônita, finalmente reconhecendo a habilidade de Maria. O silêncio agora era respeitoso, carregado de emoção e significado. E a história encontrava seu equilíbrio final. Os empregados começaram a trocar olhares silenciosos, quase em reverência. O medo antigo transformava-se em inspiração contida, aprendizado silencioso. Maria percebeu que a verdadeira vitória estava na transformação interna. Cada gesto estratégico, cada silêncio, cada observação calculada teve efeito duradouro. A mansão, testemunha de crueldade e sofrimento, agora carregava energia de respeito. O impossível não era mais inatingível, tornara-se realidade com inteligência e coragem. E todos compreendiam que a história tinha alcançado seu ápice e conclusão. Maria se aproximou da grande janela do salão, observando a mansão à noite. Cada luz refletia sua jornada, cada sombra lembrava os obstáculos superados. Ela percebeu que a verdadeira mudança começou dentro de si mesma. O medo ainda existia, mas agora era ferramenta, não prisão. Lara permanecia no fundo do salão observando, sem entender a virada completa. O peso do passado havia se transformado em força estratégica e silenciosa. E a reflexão sobre sua própria jornada era profunda e transformadora. A moral da história ficou clara. Coragem e paciência superam qualquer poder aparente. O medo pode existir, mas quando controlado transforma-se em força silenciosa. Inteligência emocional venceu a arrogância e a crueldade disfarçada de poder. Maria provou que o impossível pode se tornar realidade com estratégia e determinação. A mansão inteira, testemunha de dor e sofrimento, agora carregava respeito silencioso. Lara aprendeu que domínio absoluto é ilusório, sempre há vulnerabilidades. Todos que viram a história sentiram que algo maior havia sido conquistado. O impossível se tornou inspiração para aqueles que observavam em silêncio. Cada empregado percebeu que inteligência e coragem podem mudar destinos. Maria não apenas sobreviveu, ela transformou a própria história em legado. A mansão, antes opressiva, agora parecia carregar energia de equilíbrio e justiça. Lara ainda existia, mas não era mais ameaça absoluta, era lembrança de vulnerabilidade. Cada detalhe da mansão contava a história de superação silenciosa e estratégica.
E todos compreendiam que a vida pode mudar com coragem e paciência. Maria respirou fundo, sentindo-se vitoriosa, mas não arrogante. O silêncio agora carregava reflexão, respeito e aprendizado contido. A vitória não era apenas sobre Lara, mas sobre o medo que antes a dominava. Cada passo na mansão agora era livre, carregado de significado e consciência. O impossível deixava de ser barreira e se tornava lembrança de força conquistada. O passado, as lágrimas e quedas emocionais foram transformados em energia. E a reflexão final era clara. Nada é maior do que a força de quem persiste. Ela olhou para o horizonte, mesmo dentro da mansão, sentindo liberdade. O medo que antes controlava tudo agora era instrumento de sabedoria. Cada sombra parecia menos ameaçadora, cada corredor carregava aprendizado. Maria compreendeu que força verdadeira não é gritar, mas agir com propósito. A mansão, testemunha silenciosa, reconhecia a mudança que ninguém podia negar. Lara permanecia, mas a história já não estava mais em suas mãos. E a reflexão sobre o poder do impossível se consolidava na mente de todos. Maria sabia que sua jornada inspiraria outros, silenciosamente. Cada passo dado com paciência, coragem e inteligência se tornava exemplo. O impossível realizado se tornava lição de vida e motivação silenciosa. A mansão carregava agora energia de respeito, aprendizado e transformação. Lara havia perdido supremacia, mas a lição permaneceria em silêncio. O peso do passado transformado em vitória era a verdadeira recompensa. Todos compreendiam a força da determinação e da paciência estratégica. Impossível deixava de ser apenas história. Tornava-se inspiração concreta. Maria entendia que cada lágrima, cada medo, cada queda tinha propósito. A mansão, símbolo de desafios e obstáculos, agora respirava equilíbrio. Cada corredor e cada sombra refletiam a força da superação silenciosa. Lara não era derrotada com violência, mas com inteligência e paciência. O impossível havia se tornado possível, a coragem havia vencido o medo. E a lição final se espalhava como eco de reflexão profunda. Maria sorriu silenciosamente, sem palavras, apenas consciência de vitória. A história que parecia impossível se tornou lembrança de coragem e estratégia. O silêncio da mansão carregava reverência e aprendizado para todos. Cada olhar dos empregados, cada sombra, cada detalhe refletia a transformação. Lara observava, finalmente reconhecendo que poder absoluto não existe. Maria sentia que o impossível se tornara aprendizado, experiência e inspiração. E a moral final era clara. Quem persiste com inteligência e coragem transforma destinos. Ela se virou e olhou para quem quisesse ouvir. Olhos firmes e voz silenciosa. A vida testa, desafia e oprime, mas a coragem e a paciência sempre encontram caminho. O impossível não é barreira, é oportunidade para mostrar força verdadeira. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que nada é impossível. O medo existe, mas a determinação silenciosa vence qualquer obstáculo. Maria agora era símbolo de superação, estratégia e força silenciosa. E a mansão, testemunha de dor, agora carregava apenas respeito e aprendizado.